Sistema de propulsão ou esteira, material rodante, tá? Movimentação da colhedora. Eleve a colhedora para nivelar, eleve os divisores de linha e abaixe o cortador de pontas. O elevador abaixo da altura da cabine. Coloque o interruptor do freio em estacionamento da posição desligada. Movimente a alavanca multifuncional para frente para mover a colhedora para frente. Puxe a alavanca multifuncional para trás para mover a colhedora para a marcha ré. E movimente a alavanca multifuncional para o centro para colocar a máquina em neutro. Então, a alavanca multifuncional ela faz a opção avanço e retrocesso, tá? No sentido A e B da alavanca, tá? Esteira. Suporta o peso total da máquina, dá movimento e direção para a colhedora, tá? O conjunto consiste em chassis da esteira, rolete, duplo, corrente, sapata, roda dentada, guia de rodas com tensionador, suspensão cilíndrica, redução final. Trabalha com todos os tipos de solos e condições climáticas. Permite trabalhar com uma inclinação de até 12 graus. Então, acima de 12 graus, ela não é permitido trabalhar, tá? Os componentes. Roda guia, o A. O B é o cilindro tensor, que fica acoplado na roda guia, parte interna do truque. C, rolo superior. D, eixo do truque. E, roda motriz. F, rolos inferiores, tá? Roletes inferiores. E G, esteira, tá? Então, esses são os componentes que compõem o material rodante, tá? O interruptor do freio de estacionamento engata ou desengata manualmente ou automaticamente o freio de estacionamento para evitar movimentos da máquina. Modo automático. Pressione o interruptor do freio de estacionamento uma vez para definir o freio de estacionamento no modo automático. Se a alavanca multifuncional estiver na posição neutra e a velocidade for menor que 1,5 km por hora, os freios de estacionamento serão aplicados. Se a alavanca multifuncional for retirada da posição neutra, os freios de estacionamento serão liberados. O freio de estacionamento é um acionamento sempre que a alavanca multifuncional é deslocada da posição neutra ou se o motor for desligado. Acionamento manual, o modo padrão. Pressione o interruptor do freio de estacionamento 2 vezes para definir o freio de estacionamento no modo manual. Se a alavanca multifuncional estiver na posição neutra e a velocidade for menor que 3 km por hora, os freios de estacionamento serão aplicados. Se a alavanca multifuncional for tirada da posição neutra e a velocidade for maior que 1 km por hora, o alarme será emitido. Interruptores de velocidade de deslocamento, tá? Os interruptores de deslocamento são são para selecionar faixas de velocidade desejada da máquina. Selecione o interruptor desejado para alterar a velocidade de deslocamento da máquina. O interruptor 1 é o interruptor de baixa velocidade de deslocamento. É para carregar a colhedora em um caminhão para transporte. A agressividade de direção é abaixada nessa velocidade. Então, quando eu clico no interruptor 1, se eu for fazer um embarque no caminhão ou fazer manobra em algum lugar que eu tenho muita dificuldade para fazer esse movimento, eu aperto 1, que eu tenho uma agressividade da direção reduzida. Então, evita de fazer o giro sem ter a necessidade, tá? O interruptor 2, interruptor de média velocidade de deslocamento.
é para a faixa de baixa velocidade da máquina, tá? Ele tem agressividade na direção, mas ele é para baixa velocidade. O interruptor 3 é para alta velocidade de deslocamento, é para a faixa de alta velocidade da máquina, tá? A velocidade de deslocamento selecionada é exibida no monitor digital da coluna do canto. A máquina deve estar parada, a alavanca multifuncional movida para a posição neutro, antes de selecionar o interruptor de velocidade de deslocamento. Inclinação da direção da esteira. Tá? Esse interruptor que fazem a inclinação da direção da esteira, tá? Qual que é a inclinação do material rodante? O que ele vai ter como compensação quando está trabalhando em terrenos tortos? Vamos aprender a configurar, tá? Eu clico em transmissão, controle da transmissão, entro na tecla de seleção, como configurar a inclinação da esteira, tá? O gráfico E, tecla programável C e D, gráfico de inclinação E, o F é a caixa de seleção, qual esteira que você vai fazer o ajuste, tá? O G é o ponto ajustável da inclinação, o lugar que tá no zero ali no caso. O H, a caixa de seleção também. E o I é o ponto de ajuste da 2 da inclinação da direção, tá? Então tem 1 e 2 ali como opção. Eu consigo fazer os ajustes da inclinação individuais, tá? Ou nas duas, ou em uma só. Eu seleciono a tecla da esteira, essa tecla é lateral, para poder programar a configuração de velocidade máxima da colhedora também, tá? Posso configurar. Ativo, tá? Caixa de seleção liga e desliga da máquina. Eu posso ativar ou não, daí se eu ativar eu consigo configurar a velocidade máxima que a máquina pode trabalhar naquele canavial. Estou no canavial de alta produtividade, estou com um equipamento que se o operador não se atentar, ele vai acabar embuchando, então eu coloco um limite ali para poder configurar, tá? Um limite configurável também, simples de fazer. É simplesmente selecionar mais e menos, ativa ele, clica na seleção, liga no mais e menos e coloca a velocidade máxima que você acredita que vai trabalhar com o equipamento. O ajuste da esteira, para fazer o ajuste da esteira, eu tenho que deixar os pinos da corrente centralizados no rolo superior, aquele rolo B, o rolo que está na parte superior dela, e medir a distância C, que é ali naquela base, de 32 a 38 centímetros, tá? Trabalhando entre 32 e 38 centímetros, eu não tenho risco de descarrilhamento, nem de excesso de tensionamento na esteira, causando desgaste do material rodante. Troca do óleo da redução final. As primeiras trocas são feitas a 100 horas, e depois a cada 250 horas. Retire o ar do cubo diariamente, tá? Então esse ar tem que ser retirado toda vez que faz o abastecimento, ou pelo menos uma vez por dia, tá? O bujão A, o bujão de drenagem. B seria o bujão do nível, o nível fica ali naquela posição. E o C, o local de fazer o abastecimento, tá? Então, dreno o óleo que está pelo bujão A, abro o nível de inspeção B e faço o abastecimento pelo nível C, com o bujão A tampado, tá? Aperto do truque. O aperto ele deve ser feito nas 100 primeiras horas e a cada 250 horas. O conferido reaperto, tá? O torque é de 814 N.